As pessoas quebram princípios não porque elas são más, ou porque elas são ruins, ou porque elas têm falta de caráter, porque elas não entendem ou não sabem. Servir. É. Se você não gosta de servir as pessoas, você não vai ter sucesso nessa área. Quando tudo se fecha, eu entendi que era Deus fechando tudo para eu poder seguir um caminho melhor. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Exec Driver Podcast. E para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Gomes, mais conhecido como Gus. E antes que eu me esqueça, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Estamos iniciando mais um episódio e, para mim, um episódio muito especial e incrível, porque eu estou aqui com uma pessoa que para mim é uma referência, um grande líder. E hoje o assunto da mesa vai ser sobre liderança, sobre comportamento, sobre princípios e valores. Fazem 2 semanas que eu não estava aqui nessa mesa e o meu queridíssimo André, AMD Transfer, teve a honra de conduzir o programa. Agradeço. E dessa vez ele não está aqui. Nesse momento ele está na estrada indo para Campos do Jordão. Andrezinho, um abraço e boa viagem para você. Tamo junto, certo? E o meu convidado de hoje, Rafael Zawitowski, meu grande mentor, líder dos eventos aqui. Seja bem-vindo mais uma vez à mesa. Cara, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando você aceitou. Para mim é uma honra estar aqui contigo, poder ouvir um pouco da sua história e os seus aprendizados para você agregar. Por favor, se apresente aqui pro pessoal. Que isso, meu irmão. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz de ver o que você está construindo, né? A gente se conhece ali dos eventos, mas é nítido ver o teu crescimento como pessoa, como profissional, como líder. Eu sou o Rafael Zawitowski, sou professor de formação de educação física, sou pai do Kaique, do Bernardo, esposo da Jessie, né, minha maravilhosa esposa. Trabalho hoje com educação, hoje educação empresarial, já estou na área da educação já tem mais de 10 anos. E a minha ideia hoje é realmente trazer para o empresário, para o líder, uma transformação que eu tive, cara. Né? Trazer para ele assim que ele pode crescer, pode prosperar, mas sem perder valores, sem perder família, sem perder as coisas que são mais importantes. Então eu também estou nessa busca, né? Eu falo que eu sou aquele cara que não é exemplo, mas é testemunho que dá para mudar, que dá para melhorar. Então essa é a minha luta comigo e com quem está andando comigo, cara. Então quando você fala do Rafa, é aquele cara que está buscando se transformar e chamando e buscando o maior número de pessoas para vir junto, cara. Porque vale a pena mudar, eu falo, cara. Vale a pena você buscar ser melhor. E, cara, obrigado pelo convite. Espero poder ajudar quem está assistindo. Né? Eu acredito que vai ser muita coisa boa para ajudar tanto na empresa, quanto na tua casa, quanto na tua vida pessoal. Então, vamos para cima. Tenho certeza que vai ser um episódio muito legal. Valeu, Rafa, obrigado. E já aproveitando, você citou sobre os eventos, né? Você que sempre me pergunta no direct lá no Instagram, como você faz para participar desses eventos da Trinca, do JJ, do Flávio Augusto? Ele é o precursor de tudo, ele é a pessoa que hoje eu tô conectado, que me dá essa oportunidade de estar nesses eventos e estar dentro desse ambiente. Ele vai, durante o programa Bate-Papo aqui, ele vai contar um pouquinho de como é que é essa experiência e ele vai ter um convite para você. Então, fica até o final desse episódio que vai ser bem bacana. Ô Rafa, já pra gente começar então, vou te fazer uma pergunta que eu faço para todos os convidados. Nos últimos 12 meses, você mudou alguma opinião sua que você tinha durante muito tempo? Pode ser de qualquer área, qualquer coisa, uma opinião. Cara, mudei sim. Mudei algumas opiniões, principalmente sobre mim, cara, né? Sobre os meus comportamentos, sobre as minhas crenças, sobre os meus medos. Então, essas opiniões elas estão sendo mudadas constantemente. Eu acredito que a gente tem que estar numa transformação e a gente tem que ter essas quebras das nossas objeções e crenças. Então, sim, cara, de que eu tenho coisas que eu preciso aprender, de coisas que eu achava que era errado, mas na verdade eu estou errado. Então, sim, tem bastante, cara. Legal, muito bom. Então, já aproveitando, essas opiniões que você mudou te moldaram para o novo Rafa, do atual. Quem que era o Rafa no passado, até antes de toda essa transformação que você teve, não só pessoal, mas principalmente profissional? Vamos lá, o Rafa, antigamente, era um Rafa muito parecido com o que é hoje, tá? Em essência? Em essência, em habilidades e talentos, Legal. tá?
mas que não tinha uma mentalidade de princípios e valores. Entendeu? Então, o Rafa, eu sempre tive, e todo mundo tem, cara, características e talentos natos que eu acredito que muito que Deus dá pra gente. Mas talvez a gente não tenha a visão ou a forma certa de usar isso. É como se a gente não olhasse o nosso manual de fábrica, cara. Igual uma televisão que você compra, vem um manual, então aquela televisão ela tem tanta coisa, só que você não sabe usar porque você não leu o manual. Você usa o É. básico ou você usa talvez errado. Entendi. Então eu era um Rafa que tinha muitas habilidades e talentos, mas, cara, não sabia usar isso. E quando você diz esse manual, eu enxergo esse manual, né, nessa ideia que você está passando, como eu enxergar da onde eu vim, da minha criação, principalmente. Seria basicamente isso? Também, né? Isso está muito relacionado de como você foi criado, né? Das experiências, dos aprendizados, das fases que você passou, te traz algumas crenças, algumas habilidades. Mas também quando eu falo do manual, Gu, sendo muito sincero, eu acredito que hoje a gente tem um manual que a gente não usa, né? A gente chama de carta milenar, alguns chamam de Bíblia, né? Outros vão ter outros tipos, que é um conglomerado de livros que se tornou um livro só. Certo. Então, o Rafa começou a mudar muito quando eu entendi princípios e valores que estavam ali, Dentro da Bíblia. dentro da Bíblia, que para mim, né, na minha crença, na minha fé hoje, a Bíblia é o manual de instrução do homem, porque ela traz princípios e valores que são inegociáveis, tá? E, tipo, elas são também geracionais, cara. Vou te dar um exemplo. A Bíblia fala muito sobre você falar a verdade. Falar a verdade no Brasil é certo. Uhum, Falar a verdade no Japão é certo. com certeza. Entendeu? Falar a verdade há 100 anos atrás era certo. Sim, sempre. Daqui 100 anos vai ser? Com Então isso certeza. está na Bíblia. Independente que se doa ou não. Entendeu? Então, assim, e lá tem outros, como disciplina, como honra, como fidelidade, lealdade, obediência, fé, perdão. E eu não sabia disso, cara. Apesar de eu vir de uma origem religiosa, eu fui criado na igreja ali um bom tempo, até os meus 18 anos, Uhum. mas eu não tinha esse entendimento da Bíblia como um manual de vida e não como religião. E você estava dentro, até os 18, desse ambiente mesmo, não tendo esse entendimento por ser forçado a isso, ou porque você estava vendo aquele grupo de pessoas fazendo e você só estava indo Porque junto? direcionamento de pai e mãe, né? Então Tá, a mãe me legal. levava para a igreja, a mãe me ensinou. Então eu tinha até um entendimento, porque ali é o que eu tinha também muito por causa da maturidade, tipo de instrução, né? O mentor que eu tinha. Então eu tinha uma visão da Bíblia. Então eu tinha muito mais como uma parte de religião do que o entendimento, cara, o que que eu posso aplicar isso na minha vida? Ou para me proteger, Uhum. porque a Bíblia, né, e não é sobre religião, até quero deixar isso bem frisado aqui no podcast, é sobre um código, cara. É um código, como CTB. Para que Código que de tem o Trânsito código Brasileiro. de trânsito? O código de trânsito, e se você não sabe da minha história, a gente pode Uhum. conversar, cara, eu fui agente de trânsito, cara. O quê? É, CT? não briguem comigo. Mas na Praia Grande eu fui por 10 anos, cara. Uau! E por que que é criado um código de regras, cara? Para que a gente cumpra princípios. E tem a disciplina. Porque tá tudo lá, mas o homem não cumpre, Não cara. cumpre. Porque princípio, ele não é obrigado a cumprir. É automático, é da Você cumpre identidade, se né? você quiser, mas o resultado também é consequência. Agora, a lei, e essa é uma diferença de princípio para lei. Hum. A lei do Código de Trânsito obriga você a usar o cinto de segurança. E se você não usar, o que acontece? Você morre. Você pode Ou morrer. toma uma multa, Ou toma uma multa. né? Se você passar no semáforo vermelho, você pode bater ou tomar uma multa. O princípio não, cara. O princípio você pode ir quebrando ele e a vida continua. Você pode ir mentindo ali, você pode ir traindo colar, você pode deixar de honrar aqui e a vida continua. Ninguém te para e talvez ninguém te breque ou te multe. Mas chega uma hora que a conta estoura, entendeu? Uma hora Que vai foi mais ou chegar. menos o que aconteceu comigo. Então eu falei, cara, quando eu entendi isso, eu falei, pô, preciso remodelar. Então você vivia dessa maneira, quebrando princípios. Não por forma natural, assim, por vontade, por falta de entendimento, cara. Tá, entendi.
Por Então terem as não ter pessoas quebram discernimento. princípios não porque elas são más, ou porque elas são ruins, ou porque elas têm falta de caráter, porque elas não entendem ou não sabem. Ninguém acorda Ninguém querendo enganar ensina. os outros ou Ou mentir. ela não sabe que às vezes uma mentirinha, cara, tô chegando, mas a pessoa ainda tá, tipo, se trocando. E é uma mentira, cara. Tipo, pô, pegar o troco, ninguém viu. Mas são pequenos fatores que vão te atrapalhando ao longo da tua vida, entendeu? E fora outro, disciplina é um princípio. Cara, se eu não ser disciplinado para ir treinar, não acontece nada de uma forma direta, mas a longo prazo acontece. Com certeza. E não só treinar, né? Saúde, financeiro também. Você não vai construir nada se você não tiver Entendeu? disciplina e você só obedecer os seus desejos, né? E você vê que você pega o livro de Salomão, mês passado eu fiz uma sequência de live, 31 lives eu fiz, porque eu queria trabalhar minha disciplina digital. Boa. E a segunda coisa que Salomão mais fala nesse livro, depois de sabedoria, é disciplina. Porque é um livro que ele escreveu pro filho dele, cara. Cara, filho, tenha disciplina, aprenda a ouvir repreensão, compre sabedoria, aprenda que a disciplina vale muito mais do que ouro e do que prata. Então, quando eu comecei a ler, até pegando, respondendo, o primeiro livro que eu li dessa carta, assim, que mudou muito a minha mentalidade foi Provérbios, cara. Falei, cara, isso aqui é atemporal, pô. E princípio é atemporal. Dá certo hoje, deu certo há 3.000 anos atrás e vai dar certo daqui 1.000 anos. Ah, eu não tenho dúvida, até porque se a gente olhar para o mundo como que ele está hoje, as pessoas perdendo cada vez mais a consciência das próprias atitudes, tá perdendo o senso de questionamento e principalmente até pela evolução da tecnologia, IA e etc. Isso é bem perigoso. E cada vez mais o mundo vai indo por emoção, cara. E quando você vive por emoção, respondendo, poxa, eu vivia muito por emoção. Quando você é guiado por emoção, cara, você tem um tipo de resultado. Às vezes bom, às vezes ruim, mas na maioria das vezes ruim. Mas geralmente o bom é sempre bom no curto prazo, né? Ou é Nunca no bom porque longo. é prazeroso, E entendeu? eu acho que para o homem, acho que na minha opinião, o prazer é o que mais atrapalha ele de conquistar os objetivos dele. Sim, A quebra de princípios, mas também já atrelado ao prazer. Seja o prazer de bebida, de ilícitos, mulheres, de acho que tudo. principalmente de mulheres, De tudo, assim, Gustavo. O nosso corpo hoje, ele é projetado para buscar prazer, cara. a todo momento. Cara, dormir Dopamina mais. barata. Cara, hoje de manhã eu acordei 5 e pouco, 5 e meia. Tava 9 graus. E eu tava com a minha esposa. Pô, é muito mais gostoso ficar agarradinho ali na cama, no cobertor, do que levantar e treinar, pô. Só que dá muito mais resultado eu levantar e treinar e fazer minha rotina do que dormir até 8 horas. Então o teu corpo, ele sempre vai buscar por prazer, cara. Seja carnal, seja emocional, seja no celular, seja na bebida. Então ele sempre vai buscar isso. Então a nossa briga, né, é sempre, cara, eu preciso estar em momentos desconfortáveis. Né? Inclusive eu falo algumas vezes, em alguns locais que a gente trabalha assim, eu falo, cara, se tá doendo, é porque tá bom, cara. Né? Porque a dor é ela que vai fazer você crescer. Porque tudo que é prazeroso Estagna. estagna ou te atrapalha, né? Lógico que tem coisas que são importantes, se divertir, sair, mas isso feito com moderação, Mas num entendeu? contexto geral, né? Inclusive, lá naquele livro que eu te falei de Provérbios, fala muito sobre isso, cara. Toma cuidado para você não comer todo o mel, porque você pode se empanturrar e passar um problema, né? Então, assim, você vai vendo assim que quanto mais prazer você traz para sua vida, e é uma fase que eu busquei muito, mais resultados ruins, ou você não vive tudo aquilo que você pode, entendeu? Uhum. Porque tem isso também, não quer dizer que você vai viver mal, mas também você não vive a tua capacidade máxima. É tipo, pô, você tem você tem, vamos falar de carro, né? Você Pode tem ser. um, cara, um Camaro, mas, pô, só dá pra andar até a segunda marcha, entendeu? Uhum. Porque ele não tá cumprindo tudo que precisa. Então, pô, você não tem o potencial máximo, mas você tem um Camaro, entendeu? Sim. É mais ou menos isso. E, cara, eu já vivi isso, principalmente ali entre 2000 e 2021 a 2023. Eu vivi assim, dessa forma. Achava que eu tava num relacionamento, aí ele acabou, fiquei 3 anos separado, solteiro.
Falei, vamos viver, vamos se conhecer, né? E quando a gente fala em se conhecer, é sempre pro lado mais fácil, o lado do prazer, né? Irresponsável até financeiramente, comprando viagem, indo viajar e tal, e voltar, e só querer sair, balada e rolê. E de repente me vi num vazio existencial. Falei, tá, quem que sou eu? O que que eu tô fazendo aqui? E eu só fui começar a entender quando eu busquei conhecimento, e eu sempre fui mais pelo lado do autoconhecimento, da ciência, sabe? Sou um cara que tem a minha crença, acredito em Deus, a minha igreja é minha casa, é o meu carro, e todos os dias eu converso com ele. Mas eu não frequento e não sou batizado nem nada. Porém, tenho essa minha crença muito forte. Acredito que nesse mundo que a gente vive tem uma força muito maior que Sim. rege a gente de alguma maneira, e coisas, as situações do dia a dia, desde a mais básica às mais complexas, acontecem porque ele quis que acontecesse, encontros principalmente. Pô, nesse ano eu venho conhecendo pessoas incríveis que estão me ajudando a alavancar o meu negócio, a minha marca, mas também conheci pessoas que me fizeram aprender para eu não replicar algum tipo de comportamento ou exemplo que essa pessoa me passou, entende? É, na sua jornada, qual que foi o momento ali que você entendeu que você não deveria mais viver dessa forma e que você começou a perceber essa sua transformação? Foi ambiente, pessoas? Cara, foi tudo. Assim, o meu, assim, né, o ponto de inflexão, né, Uhum, boa. foi numa quebra também emocional, né? Eu já vinha transitando numa busca por mentalidade, né? Como eu te falei, eu sempre busquei melhorar. Como profissional, assim, eu não tenho muito o que falar, assim, de dificuldades. Então, até para a gente entrar no contexto, cara, eu me formei em educação física, trabalhei com meu pai na empresa dele, depois fui trabalhar numa outra empresa, depois passei num concurso em Praia Grande para agente de trânsito, fiquei um bom tempo, e aí chegou um tempo ali que eu falei, cara, aqui eu não vou crescer, eu vou Não vai ser mais. sempre ser um concursado, nada contra, muito bom, mas para mim já não estava cabendo mais. E aí eu busquei, terminei minha faculdade, comecei a trabalhar como personal, depois fui empreendendo, passei em outro concurso em São Vicente, virei professor escolar, mas também foi, cara, Escola pública. mas por que isso? Até uma observação Boa. pública. Eu tinha uma mãe professora concursada. Então era a referência que você Então eu tinha. tinha duas referências em casa. De um lado, uma mãe concursada, que falava concurso, 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 e de um outro lado eu tinha um pai empreendedor. Empreende, empreende, empreende. Então sempre houve um conflito, mas meu pai nunca chegou na capacidade máxima de ser empreendedor. Então a gente tinha muitos altos e baixos. Então eu vivia minha mãe falando: pô, isso não vai dar certo, Hum, empreender não é bom, seja concursado. Então às vezes eu escutava minha mãe, mas no fundo eu tinha já, pô, preciso ser livre. Então eu fiz algumas transições. Então sempre a mentalidade sempre teve assim, cara, eu preciso melhorar. Mas a real mudança, assim, que eu entendi que não tinha a ver só com mentalidade, que tinha a ver com o meu comportamento e meu gerenciamento de emoções foi recente, tem 4, 5 anos. Quando eu me vi assim, pô, eu tenho um resultado, eu já tinha ali construído duas empresas, já tinha construído um nome na minha área, eu trabalhava com fitness, né? Mas eu não você tinha tinha, academia? já tinha eu tinha um box de CrossFit e uma academia. Mas eu não me sentia completo, cara. Tá faltando alguma coisa. E aí, quando eu tive o entendimento, e eu dou sempre, eu preciso honrar aqui o método Destiny do Thiago Brunet, que é onde eu fiz, Sei. e me abri, eu falei, cara, tá tudo errado, cara. Tudo que eu tô fazendo hoje não tem uma base 100% sólida. Tá muito mais por ter, por achar, por pertencer, para se mostrar, para de alguma maneira ser querido, por fama, por Porque dinheiro, por receber elogios, né? E por ego. ego. E dentro você é vazio. Cara, não tem nada enraizado. E eu falei, pô, eu preciso mudar, cara. E aí, consequentemente, aconteceram várias coisas. Quebrou um relacionamento que eu tinha. Eu acabei voltando para casa dos meus pais. E Nossa, aí isso eu para um homem é aproveitei péssimo. essa janela e falei, cara, sabe de uma coisa? Já que vou usar um termo que o Thiago Brunet usa, que é quando tudo fecha, ó, tudo se fecha, cara. Chama zona de expulsão. Parece que tudo fechou, cara.
porta, negócio, relacionamento, amizade. Você acha que Quando é o fim do tudo se mundo? fecha, eu entendi que era Deus fechando tudo para eu poder seguir um caminho melhor. Entendeu? Quando tudo se fecha, sem você ter ações diretas, tá? Tipo, cara, tu tinha um negócio, tava tudo certo, De repente. você não fez nada, fechou. Certo. Pô, tu tinha uma amizade, tu não fez nada, o cara foi embora. Aí você começa, pô, tem alguma coisa acontecendo? Aí eu entendi, pô, é Deus me levando para um outro lugar. Eu já tava ali buscando, eu não tava também na religião, eu tava começando a buscar isso, mas eu falei, cara, eu vou mudar. E a primeira coisa que eu fiz, Gu, não foi sobre empresa, sobre venda, sobre negócio, foi mudar o Rafa. Meu Princípios. comportamento, minha paternidade, meu jeito de ser com meu pai e com a minha mãe, com as minhas irmãs. Como eu não tinha relacionamento, então não tinha como mudar, mas eu me fechei para relacionamentos. Falei, cara, eu tô sozinho Ficou e muito eu tempo sei que assim, fechado? foi muito rápido as coisas para mim, assim, mas eu fiquei ali uns 6 meses, assim, E nesse meio tempo você tem 2 filhos. é, Você teve filho. cara, os meus filhos já grandes. Já são Inclusive, já você ter noção, adulto. são dois gigantes, cara. Sim. Um dos, Ele foi entregar a blusa aquele dia, eu fui lá no seu prédio. Cara, e eu aquele é falei, o cara, Bernardo, é o menor é o ainda. mais É o novo? mais novo. O Cara, Kaique, que tem 21, cara, ele tem uns 10 centímetros a mais alto do que eu, cara. nossa. E como pai também, cara. Porque eu tava muito afastado deles, cara. Eu achava que ser pai era poder dar presente, pagar alguma coisa. Pô, a comida na mesa. Não, cara, ser pai era outra coisa. Era Exatamente isso que aconteceu exemplo. comigo. Então, assim, hoje eu busco, assim, por mais que eu tenha uma distância, eles ainda moram na Baixada e eu moro aqui em São Paulo, Uhum, mas eu tenho que ser um pai muito mais que dá um exemplo do que só fala, entende? perfeito. Então eu busquei uma mudança total, cara. Inclusive saiu meu novo projeto, que é a Z360, por isso que fala 360, porque, cara, eu tive que mudar tudo. Corpo, alma, mente, espírito, empreendedorismo. Então eu tive que mudar por completo. O Z é do seu nome? O Zé de Zavitoski, Zavitos né? 360. Eu Nossa, legal. já tinha uma empresa que era Estúdio Z, que hoje está com o Alex, você deve ter conhecido o Alex, que tá lá na Praia Grande. Certo. Tá lá, tá bem pra caramba, o Estúdio Z. E eu gosto do Z, essa é uma maneira de honrar minha família, meu pai. E eu trouxe o Z e trouxe o 360 Mas o Z de- ainda é seu ou não o mais? estúdio não, Tá, eu eu sei. vendi, eu Legal. queimei meus barcos, como eu falo, Boa. entendeu? Queime os seus Então barcos. foi isso, Gu. Foi assim, cara, eu tenho um resultado, mas esse resultado, ele não tá concreto, cara. Tá muito mais pelos outros do que realmente algo que vai me levar para um legado familiar, um exemplo para os meus filhos, um melhor pai, um melhor marido, né? Hoje casado. Uhum. Então eu comecei a pensar em resultados que são intangíveis, cara. Que Boa. não tem número, mas tem resultado tão grande quanto, entende? Sim, e quando você diz número, é questão financeira, né? É, Porque o impacto hoje que você gera vai muito além. É meio que se tornou parte da sua identidade ter esse propósito de melhorar a vida do próximo. É basicamente que eu também sinto isso, sabe? Porque hoje, olhando pra minha vida, é um caos. É uma pressão, mas é uma pressão de crescimento, sim. sabe? Olhando, pô, não tenho certeza de nada, mas se eu buscar o conhecimento, buscar as pessoas certas, e continuar agindo, eu vou conseguir, sabe? E hoje eu me sinto no momento que eu tô querendo melhorar essa parte do relacionamento, Sim. tanto com Deus e principalmente em comunhão, hoje com a Laura, que é minha namorada, entende? Hoje eu vejo que na minha vida esses são os meus desafios atuais. Sim. Fora da questão empresarial e fortalecendo meus princípios, os meus valores. Hoje você se vê completo no seu momento atual, com a sua empresa, com a sua missão. Eu me vejo íntegro, Íntegro. Boa. Boa cara. palavra. Completo, eu acho que a gente busca sempre estar completo, né? Mas eu me vejo mais íntegro, assim, no sentido de estar melhor nessas áreas. Hoje a minha oração com a minha esposa foi isso: olha, Deus, me dá ainda a oportunidade de melhorar onde eu preciso melhorar, porque eu tenho meus defeitos ainda, emocional, eh, psicológico, de emoções, então a gente está sempre buscando, é uma busca diária, Gu. Ah, e aí a gente entra nesse assunto que você tocou sobre a liderança, cara. Porque liderar já começa você liderando a si mesmo, cara.
É o princípio Cara, o base, princípio né? da liderança, tem um livro que chama Liderança Consciente, do John Maxwell, que ele fala, Maravilhoso esse livro. o primeiro local é a autoliderança, né? E você atende um público que às vezes acredita, cara, eu não sou líder. Cara, você é líder, né? Talvez o cara que é motorista de aplicativo, não tem uma equipe, cara, ele é líder dele Ele é mesmo. líder dele mesmo. Então, se ele não liderar as emoções dele, os comportamentos, os desejos, ele não consegue liderar mais nada. Então, quando a gente fala liderar só assim, já é muito difícil, pô. Porque é mais fácil eu liderar uma equipe, às vezes, do que eu liderar as minhas emoções. E quando você quer ser um líder e não lidera a si mesmo para liderar os outros, e você não faz aquilo que você tá falando pro outro fazer, você tá sendo hipócrita, né? Querendo ou não. É. Ou incongruente, ou incoerente, Incoerente, essa é a né? palavra, Incoerente, incoerência. incongruente. Porque o líder, né? Eu tava vendo um vídeo ontem do Messi, né? Não sei se você viu esse vídeo do Hum. Messi que tá todo mundo esperando, e aí o Messi desce, E ele sai na frente aí ele andando. sai na frente, né? Os caras estão brincando Farmou Aura, né? Forma a hora eu vi. Mas por Sensacional. quê, cara? O Messi é um líder que ele não fala, cara. Mas os resultados arrastam todo mundo. 300 jogos, fez mais 3 gols, já ganhou de tudo. Você olha a vida pessoal do cara, né? Aparentemente a gente não vê erros ou problemas como a gente comparando com outros jogadores, até do nosso país. Uhum, Então, é um cara que, cara, ele carrega uma liderança sem falar, exatamente. porque ele é coerente. Então, assim, porque ele lidera ele mesmo. E aí ele consegue liderar uma nação, um time e uma seleção, entende? E aproveitando esse gancho, ele fez os 3 gols nesse jogo e ele chorou de emoção, porque ele falou que estava vivendo momentos difíceis antes da Copa, ali 1 mês, 2 meses antes. Sim, ele, ele E ele se tava, ele emocionou. tava vindo de uma lesão, cara. Exatamente. E o mais legal nessa entrevista é a humildade que ele tem depois, cara. De entender que, cara, isso não é nada. Ele falou, cara, isso só são estatísticas, entendeu? E, cara, eu me sinto honrado de estar do lado desses caras, cara. Então você fala assim, cara, olha a mentalidade desse cara. Então você vê porque ele vai tão longe, né? Se a gente pegasse qualquer Boa. outro jogador sem mentalidade assim, pô, ia ser. E eu sei que é o máximo. Até eu não sei se, pô, se eu faço 3 gols numa Copa, me torno o maior artilheiro, cara, como que eu reagiria? E aí tem um ponto interessante, Gu. Ele só conseguiu chegar aí nesse nível porque ele estava preparado para isso. E às vezes a gente quer algo muito grande, só que a gente não tem a sustentabilidade ou a musculatura para sustentar isso. Então, assim, o que você quer conquistar, ele vai chegar, mas você tem que estar pronto. E você tem que estar em movimento para ir transformando nas versões para buscar esse E objetivo. para você, quando chegar lá, poxa, você vai ser o maior empresário de transporte, o maior líder na rede social. Mas para você sustentar essa fama, resultado, dinheiro, você tem que ter maturidade e musculatura emocional para isso, porque é o que aconteceu comigo. Cara, eu conquistei bastante coisas, né? Cara, eu saí do funcionalismo público rapidinho, eu abri minha empresa, conquistei um nome. Pra você ter noção, a minha história é longa, cara. Eu fui Aham. candidato a vereador. De Que tão, de isso? tão, de tão assim, repercussão que eu tinha na cidade, e Caraca! eu quase ganhei. Por 100 votos eu não entrei, mas graças a Deus não entrei. Porque se eu tivesse entrado ali, é o que eu te falei, era um bom cargo. Mas pela minha falta de preparo e maturidade, com certeza eu faria algo errado. Você ia se Eu vender. ia ver, com certeza, daria um ano, meu nome estaria no jornal, cara. Você ia se vender, né? Ou se vender, ou usar porque o problema não é só a venda. É, tipo, a autoridade te traz acessos, te traz facilidades. Então, quando você não tem maturidade, você usa essa autoridade errada. Às vezes não é nenhuma venda assim, ah, vou roubar. Mas, cara, é se divertir, é sair, piorar como pai, é usar a fama para ter outros acessos. Usar os privilégios, né? Então, quando eu falo assim, cara, que bom que eu não ganhei, cara, porque com certeza ia dar ruim e eu não estaria aqui nem hoje conversando com você. Com certeza. Então é isso que a gente tá falando. Tem portas que às vezes fecham e eu chorei muito aquele dia que eu não ganhei. Sério? Caraca, poxa, 100 votos, né? Mas eu olho para trás e falo, cara, que bom, cara, porque com certeza eu estaria ruim, entendeu? Eu tenho uma prática, Gu, depois que eu
tive esses problemas, eu falei, eu preciso estudar essa carta, né? Cara, eu preciso aprender, porque eu não quero errar mais. Hoje o meu lema é assim, não é nem sobre acerto, cara. É sobre não errar. Porque o acerto, beleza. Mas o erro tira você de um ponto. Vamos lá, você é um piloto profissional. Se você está indo para Guarulhos, para o aeroporto, segunda-feira, 5 horas da tarde, o caos, o Waze te deu a direcionamento. Uhum. Você cisma em entrar numa rua que não era para entrar. O que acontece? Aumenta o tempo e você acaba se prejudicando, Aí prejudicando você o tem cliente, no ou caso. o cara tá no carro, ou o cara tá te esperando no aeroporto. O que acontece? Eu me prejudico. Cara, o cara vai ficar maluco, o Vai cara vai desesperado. cancelar, vai te falar um monte, você vai perder o O dinheiro meu nome vai por água por causa abaixo. de um erro, A cara. minha confiança. Entendeu? Então, assim, a minha visão hoje, com 41 anos, depois de ter errado muito e também ter acertado muito, o acerto ele vai vir. Se eu me manter disciplinado, buscando, trabalhando, me desenvolvendo, vai vir o acerto. Porque o acerto, às vezes, ele vem com um tempo maior. Mas o erro, irmão, ele pode ser diário. E um errinho muda todo o teu destino, cara. Que é o que acontece no Waze, cara. Pô, eu Um mesmo. exemplo. Eu tava vindo pra cá, eu atendi o celular ali no. Tem um retorninho, eu errei o retorno. Eu voltei lá, aí eu perdi 10 minutos. Então o erro vai fazer você perder tempo, energia, dinheiro, pessoa. E o principal, o tempo, né, cara? O tempo hoje ele não volta. E o erro, ele também, se você estiver bem discernido, ele vai moldar você para você refletir sobre ele e agir da forma correta. Sim, E na minha opinião, a pessoa mais inteligente é aquela que aprende com o erro dos outros, consegue enxergar onde as pessoas estão errando ali, a pessoa que ele tá querendo se tornar, enfim, e aprender com esse erro, sabe? e isso aí a gente entra no que Salomão mais fala em Provérbios, que é sabedoria. Existem algumas maneiras da gente adquirir sabedoria, Gu. A primeira delas eu acredito muito que é Deus, cara. Quando você ora ali de manhã, Deus me ajuda, me ensina, me mostra, Ele mostra. Uhum. Tenho certeza que em algum momento você foi tomar uma decisão, você sentiu dentro de você, não faz isso. Ninguém te falou, você não viu nada, não leu nada, mas aqui dentro, no teu coração, falava, não faz isso. Já sentiu isso? Sim, Às vezes que você desobedeceu isso que aconteceu, me prejudiquei. entendeu? Então Deus fala com a gente, cara. Cara, não faz esse negócio. Não pega esse telefone, não entra nesse Instagram, não aceita essa menina na corrida, não faz essa troca. E às vezes a gente não obedece. Então Segue o desejo. segue o contrário, segue o prazer, né? Porque do outro lado também tem o carinha do mal, vai, Tem, gostoso, do outro vai, lado entendeu? tem. E nem Tudo sempre é pra bem. te prejudicar, tá, Gu? Mas é pra te distrair. Pra te distrair, cara. Porque E esse erro pode uma sucessão de erros que vai vai te atrapalhando. atrapalhando e acabando com o seu objetivo E, final e por conta pegando o disso. gancho da minha história, cara, eu não tinha um mau resultado, cara. Eu tava bem, mas eu tava distraído. Entende? Então, quando você tá distraído, você não tem o foco aonde vai te fazer crescer mais. Onde você realmente tá no teu melhor campo de jogo. Então, eu tava distraído com, pô, rede social, com uma fama ridícula dentro da minha cidade, uma busca, uma vaidade. Eu era muito vaidoso, muito orgulhoso, né? Quando você trabalha nessa área do fitness, né? Você busca a vaidade de uma maneira acima da média. Hoje eu larguei de mão, cara. Engordei 15 quilos, Era no shape na época? no shape, atleta de crossfit. Legal. Mas, cara, Usava hoje, o suco suco, também? usei, não É, tem o como. CrossFit não tem como. Ambiente, né, cara? Os juicers. E então, assim, Deus fala muito. Aí o que você falou, aprender com os erros dos outros. Observação. Uma maneira de você aprender é observando. Pô, o que que o Rafa faz? O que que o Flávio Augusto fez, né? A gente olha assim, o que que o Joel tá fazendo? E a gente tava conversando, às vezes nem é esses caras maiores. Mas Uhum. por que que o Gustavo tá fazendo, cara? Como piloto, como motorista executivo, como empresário. Cara, precisa observar. Então, a observação é uma coisa importante. E a observação entra na modelagem.
Pô, né, como o Gu se veste? Pô, o Gu vem de terno, o Gu tá com óculos, tá no estilo, tem o uniforme. Pô, eu como motorista particular, executivo, se eu quero chegar próximo ou ser parecido com o Gu, eu tenho que modelar ele, cara. Entende? Então, assim, Uhum, você não precisa que eu me falar, mas só de eu te observar, eu já sei o que eu tenho que fazer. Muito do que eu faço hoje é observando. A gente está em alguns locais uhum. importantes, pô, como é que o cara fala? Como que ele se veste? Como que ele conversa? Como Como ele que se ele relaciona, cumprimenta? Como que ele tira exatamente. foto? Ah, então, vamos lá para a gente enumerar para quem está assistindo. Então, Boa. Deus, modelagem, observação. Quarto, que a gente tem aqui, né? Livros, cara. A leitura Leitura. é a base para, principalmente, você criar repertório no seu vocabulário, ganhar novas palavras, me ajuda muito a leitura e confiança na minha comunicação. A leitura, pra mim, cara, é o único caminho. Eu não fiz faculdade, eu não tenho faculdade. Eu fiz o ensino médio e não fiz faculdade, minha família inteira queria, pressão. Na época eu me sentia. Não, na verdade eu me sentia. Eu me sentia mal, me sentia uma pessoa insuficiente, porque eu não tinha também o autoconhecimento e nenhuma identidade. Então eu me sentia muito pressionado. E aí, na época, eu comecei como motorista de aplicativo, meio que perdido na vida. Entende? Então foi essa trajetória de conhecendo pessoas, buscando conhecimento, li os livros, foi me alimentando para eu entender me entender em primeiro lugar, para eu ir buscando os meus objetivos. Sim. Entendeu? E o livro para mim é a base. Inclusive, já aproveitando esse gancho do livro, recentemente você lançou Esse é o meu esse seu livro. livro. Primeiro livro? Primeiro livro e fala muito do que a gente está falando, né? É o Fala um Governe pouquinho a dele Si pra gente. Mesmo. E eu falo, né? Quem não se Que legal. governa se perde. Esse é seu, tá, Gu? É presente Pô, obrigado, para viu, você. Rafa? De E, coração. inclusive, eu quero já deixar aqui para quem. A gente pode fazer um sorteio para tua galera. Eu Pô, quero dar um livro legal. para quem você pensa aí. Se o Na cara vai hora. comentar aqui no Pode YouTube, deixar. alguma maneira a gente vai entregar. Legal. E esse livro fala muito do que a gente está conversando hoje, cara. Que o autogoverno, ele é fundamental para você recuperar ou para você aumentar o teu poder, cara. Entendeu? Então, e o livro, ele é a maneira mais barata de você fazer um download do cérebro de uma pessoa. Então, aqui por R$ 50, se você entrar lá no Mercado Livre, você vai ter um download do meu cérebro, cara. Pô, boa, isso que eu ia perguntar. Então é Mercado Livre pra Hoje está no encontrar? Mercado Livre, eu vou deixar o Tá. link para depois você Eu vou colocar. deixar o link na descrição desse vídeo, hein? Se você tiver interesse, E é menos vai que te uma ajudar. pizza, cara. Menos que uma pizza. Entendeu? O melhor presente que você dá para alguém hoje é um livro, porque esse livro pode mudar a vida de uma pessoa. Então, livro, cara, um podcast desse, cara. Às vezes uma chave que ele pega aqui minha ou sua, ele, caraca, irmão. Entendeu? Eu digo que quando eu trago esses assuntos mais profundos sobre vida, sobre autoconhecimento, eu não espero ter um grande impacto em relação a números, né? Porém, o meu objetivo, cara, se eu conseguir atingir uma pessoa, essa pessoa ela teve a consciência e ela começou a agir e melhorou, eu tô satisfeito, Sim, de verdade, porque essa é a ideia. é uma pessoa, Gu. Uma pessoa que muda, você já garante, sabe? Uhum. Então, assim, cara, podcast, curso, Cursos, ambientes hoje, né? Hoje eu ambiente. vejo uma mentoria, um programa de acompanhamento, enfim, como um baita de um investimento. Investimento em acesso, em network, em pessoas, em conhecimento. O conhecimento ele é importante nesses três pontos para você, de fato, agir, né? No seu objetivo, no caso. Porque também tem o problema de muita gente que acaba buscando muito conhecimento, 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 só que ele não age, ele trava. Na sua opinião, essa pessoa, qual que é o problema que ela tem? Ou você teve isso por algum dado Cara, momento da você sua fala a vida? pessoa que tá com uma obesidade de Isso, conhecimento, né? errado. É, É brain fog em é inglês esse termo. porque ela, cara, ela não tem atitude, cara. E eu falei isso hoje no treinamento que eu dei, né, cara? A gente precisa ter ação, cara. A gente falha por falta de ação. A gente tava aquela semana servindo, né, Sim. na trinca, e na quarta-feira, vou dar um exemplo aqui, o Joel teve a ideia de fazer um evento na sexta, cara. Foi na Foi na quarta? quarta. Que loucura. Ou seja, ele foi lá e fez. Fez, E aconteceu. aconteceu. Com- Poderia ter dado, poxa, tem que montar equipe, tem que não sei o que, tem que organizar. Cara, não, vamos fazer.
Então, a diferença, às vezes, de uma pessoa que tem muito conhecimento para uma que não tem, e às vezes ela tem mais resultado de a que tem mais conhecimento, é É, a é coragem. a coragem, né? Por isso que, quando você lê lá, tem um versículo que você já deve ter visto na Bíblia, que é Josué 1:9, que fala: Seja forte e E corajoso. corajoso. Porque se isso viesse de fábrica, Deus não pediria pra gente. Então ele chega lá para Josué, cara, e Josué naquele contexto, ele acaba de assumir uma liderança, que até aquele momento ele estava sendo auxiliar de Moisés. Então ele assume uma liderança. E ele fala, pô, mas como que eu vou lutar, liderar, cara, é um povo inteiro. Aí ele, seja forte e corajoso. Vai, pô. Então, às vezes, você tem que ter conhecimento, é importante, a gente vai buscar, mas se você também não tiver atitude, não adianta. Acho que é importante também frisar para quem está assistindo, o ambiente também vai importar muito nessa questão da ação. De repente você tem pessoas próximas que não te impulsionam para isso. A internet é um bom caminho. Eu digo que hoje o Instagram, as pessoas que você segue, elas te modelam Muito, todos os dias, porque a gente está muito próximo. É muito muito, próximo. muito. E todo dia, por muitas horas, você fica ali, às vezes gastando seu tempo com conteúdos fúteis e que não vai te ajudar, que não vai te agregar. Não que isso seja um problema. Tá tudo bem você ver algo ali que te entretém e tudo mais. Porém, quando você tá nessa busca do seu objetivo, de saber quem é você, da construção da sua identidade, você seguir a pessoa certa para isso, ter uma referência é importante. Inclusive, quem me libertou dessa, entre aspas, escravidão mental foi o Flávio. Conheci o Flávio em 2018. Ele começou, a estabilidade não existe, tem que empreender, o INSS, o governo e tal, o modelo criado para você andar ali para você andar como é que fala? Não é na fila dos ratos, É na na corrida dos ratos. corrida, na manada. Isso, exato. E, cara, pra mim aquilo ali não existia. Eu falei, o que que ele tá falando? Eu comecei. Aí eu falei, pô, eu preciso estar próximo desse cara. E quando eu consegui lá em 25, eu falei, nossa, eu tive um choque. Eu falei, cara, eu tô do lado do cara mesmo, que loucura. Aquele dia, agora no último na trinca, a gente lá no elevador, eu tava olhando, eu falei, nossa, eu tô do lado do cara, que loucura. É muito E tipo, perto. normalizo, hoje eu normalizo, até, aliás, sempre normalizei por conta do meu trabalho também. Já atendo personalidades, grandes empresários, e assim, pô, igualdade, naturalidade, tô ali servindo e tá tudo certo, não me Sim, emociono, sabe? E, pô, pra mim é uma satisfação enorme, tá do porque lado de um cara grande não só o cara grande, mas pela questão da referência. é, O cara me ajudou e ele tá muito longe de mim na questão, pô, de construção, mentalidade, mas, pô, ele me ajudou. O propósito dele é esse. é. Pô, ele impactou a mim, impactou muitas pessoas e tiveram resultados extraordinários, sabe? E E eu falo sempre isso aqui no podcast, no Instagram. Cara, tenha uma referência e siga isso. A referência dele é a Bíblia. A minha referência hoje é Deus, o Flávio Augusto ainda continua sendo, e todas as pessoas. Você também é uma referência para mim, porque eu sempre me coloco que a humildade é o meu princípio fundamental para eu conquistar o que eu quero, porque eu sempre vou me colocar em mesas e ambientes que eu sempre estou aprendendo, sabe? sim, Porque, na minha opinião, não tem nada mais valioso do que isso. Eu tomo muito cuidado com o meu ego. é. O ego, pra mim, ele já me pegou em alguns pontos, e toda vez que eu acho que eu tô muito no salto alto, eu paro, pé no chão e reflito de onde você veio, onde você tava, quem é que tá com você, sabe? Pra não se perder. Não E pode. pra se perder no mundo de hoje tá muito fácil. Sim. E o que você falou aí, Gu, entra no nosso quarto e penúltimo ponto, né? A gente Uhum. está falando do princípio da sabedoria. Então a gente falou de Deus, modelagem, observação. A quarta, mentores, cara. Tem que ter um Você tem que mentor ter por mentor, trás. cara. Hoje em dia tem que ter. Todo mundo, né? A gente tá vendo aí, ó, a gente tá na Copa do Mundo. Cara, esses jogadores, eles têm um mentor, que é o treinador, Uhum. desde os 8 anos. Começou ali no pai, no tio, depois começa o treinador na escolinha. Então, eles, desde pequenininho, estão seguindo o quê? Uma direção. E a gente não foi criado com isso. É, às vezes a gente teve a criação do pai, às vezes não teve, ou não teve a melhor. Uhum. E é uma coisa importante, é, e eu abrindo um parênteses aqui, porque eu quero fechar esse de sabedoria, o perdão, cara. Perdoar. Porque meu pai só me deu o que ele teve, cara. Entendeu? Qual foi o modelo de paternidade que meu pai teve?
Como que meu pai, eu falo do meu pai, Paulo, meu pai estudou até a sexta série, morou em Santo André num lixão, teve um ferro velho, não estudou, não teve acesso a nada. Como que ele iria me ensinar, cara? Entende? Qual Não, a não, referência não que ele tem, teve? cara. Quem foi o mentor dele? Então, assim, como que eu quero cobrar do meu pai algo que ele não teve? Então, isso foi uma das coisas que também naquela fase eu falei, cara, eu preciso perdoar, cara. Perdoar meu pai, minha mãe, eu preciso me perdoar. Então, a mentoria entra nisso, né, cara? Alguém que vai te ensinar, te liderar, te dar um toque, te disciplinar, falar, irmão, Gu, não faz isso, cara. Então, para você hoje que tá nesse meio, né, do transporte, também é um motorista de aplicativo, quer crescer, quer empreender, é fundamental a mentoria, né? Hoje você tem uma, porque, cara, isso vai encurtar o destino, Vai encurtar o entendeu? É o que a gente falou do destino Waze, dele. cara. Se eu tenho um mentor, o Waze é um mentor. Cara, tenta dirigir sem o Waze. Por mais que você Impossível. conhece a cidade, o Waze é um Possível. mentor. Até porque o trânsito ele é É volátil, dinâmico. dinâmico. Muda. Cara, buraco na pista, viatura na direita, congestionamento à frente, trânsito aumentou. Obra. Então você vai toda hora, opa, 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 melhorou, caminho mais rápido. Então o Waze é Boa a analogia. melhor analogia de ter um mentor. Então o quarto ponto, mentoria. E aí o quinto, que é por isso que eu entrei nesse princípio, que você falou, aprender com os erros. Sabedoria. Sabe, eu aprendo com os meus erros. Mas o que eu tô te falando aqui, Gu, existe 4 pontos antes que você pode percorrer para você ter que evitar ir no último, que é as experiências da vida. Vai ter erro, mas se eu conseguir, Mistigar esse erro, né? Cara, Deus me ajuda. Eu vou observar o Flávio, vou observar o Gustavo. Se eu puder modelar, se eu puder ter um mentor, seja um mentor físico, espiritual, De mental, profissional, de negócios. negócio, eu diminuo muito a chance de errar. Porque errar, Gu, dói, cara. Dói. O erro, a transformação do erro te ensina, mas ela machuca, cara. Machuca. Não só você. Na sua concepção é necessário errar? Depende do contexto, sim. Tem erros que eles são importantes para o teu aprendizado. Os meus erros foram. Porque se eu não tivesse errado, eu não estaria aqui. Né? Mas eu aprendi muita coisa e hoje, assim, eu vejo que eu posso. Vou dar um exemplo. O meu filho Kaique, ele hoje é líder na igreja que ele está. Boa. Ele também está trabalhando com digital, ele é videomaker, está aprendendo. Legal. Ele estava aqui no Método Destiny servindo. Então, esse fim de semana, você falando, né, cara, o que muita coisa muda? Eu falei, caraca, o servir não é para mim. Hoje eu servi, tudo que eu fiz foi para que eu pudesse organizar os meus filhos. E dá o Então, exemplo, né? e o exemplo. Então, meu filho está tendo um caminho diferente porque eu tomei uma decisão lá atrás. E até os erros me proporcionaram isso. Porque se eu não tivesse errado, Gu, ou se o erro não tivesse acontecido, talvez eu estaria hoje até já na Praia Grande, Ainda, né? vivendo aquele oba-oba. Com o mesmo Sexta-feira, resultado. pagodinho, sabadão feijoada, domingo corridinha na praia sem camisa. Que isso não seja um problema, Não é tá? Não é errado, errado, exato. Deixando mas na bem minha frisado. Na sua concepção, realidade, não era melhor. não era o melhor Porque eu tava caminho. sexta-feira no pagode, ou no sábado na feijoada, mas, pô, meus filhos sozinho, sem o pai, entendeu? Sem uma direção, sem um exemplo melhor. Poxa, não honrava meu pai e minha mãe. Passava às vezes 1 mês, 2 meses sem visitar minha mãe, ou quando ia era aquela visita rápida. Sim. Então, assim, é lógico que a gente tem que sair, cada um tem que ter a sua diversão, mas sem quebrar outras coisas, Os princípios, né? E se entendeu? você for mais a fundo, essa atitude que você tinha de ir lá, meio que deixar eles de lado pra curtir, você tava moldando eles, ele tava entendendo que aquilo era Outra normal pra coisa. ele replicar É, na vez dele de ser pai. porque ele é o exemplo. A gente é exemplo, né? O líder dá exemplo. O líder fala, é o que a gente falou do Messi. O líder ensina muito mais com suas atitudes e ações do que com as suas palavras. Então, pô, eu sou líder do meu filho, então ele me vê. Então, muito do que ele está tendo hoje é do que ele está vendo agora. Mas se eu pegar 4 anos atrás, eles estavam indo para um outro caminho. Entendeu? Então, a liderança é isso. Então, quando a gente fecha o princípio da sabedoria, a gente entende que, poxa, eu tenho que percorrer esses caminhos. Quanto mais, poxa, a gente fala muito pro público que dirige, certo? Certo. Cara,
em 2012, 13, quando eu quis sair do trânsito, falei, pô, eu não quero mais. Eu quero sair. Eu peguei um ano, fiquei dentro. Eu saí do ostensivo da rua, Uhum. e porque lá a CT, né, lá era muito conjunta com a guarda municipal. Então a gente tinha um estilo paramilitar, né, da guarda. Hum, Então eu saí do ostensivo e falei, cara, eu quero ficar no pátio, cara, de trânsito interno. E eu tirei esse um ano para estudar. Então, assim, às vezes você tá na rua, você tá no trânsito, você tá no semáforo, tá sem um passageiro. Em vez de você pôr alguma coisa que não tem nada a ver, ou ficar no TikTok ou no celular, põe um podcast do Gustavo, põe do Joel, põe do Flávio, põe do Thiago, vai adquirindo sabedoria. Pô, parado no bolsão do. Eu entendo um pouquinho do de Uber, hein? aeroporto, Lá do lógico. aeroporto. Pô, em vez de ficar no bate-papo com os meninos, Não, tudo esse tipo de bem. pessoa dificilmente conduz, mas isso é importante mesmo. Cara, Inclusive, as pessoas perguntam pra mim, pô, como que você faz isso, aquilo, como que você conseguiu fazendo exatamente isso? tá lendo Sempre livro, pô. coloquei o conhecimento como base pra tudo, pra agir. E no meu tempo livre é isso, é um livro, em vez de ficar no celular, eu leio, tô dirigindo, é podcast no fone, e é isso. Buscando o máximo de conhecimento possível dentro das minhas condições. Não tenho hoje ficar 3 horas sentado numa mesa, estudando, computador bonitinho, concentrado. Seria o meu sonho. Mas eu faço o melhor com a condição que eu tenho atual. E já dá E resultado, já dá cara. resultado. Então, assim, um pouquinho de conhecimento, o Flávio fala, né? A educação, quem educa lidera, né? E quem é educado também lidera. Com certeza. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, melhor líder eu sou. Então, assim, é fundamental hoje para quem quer, de alguma maneira, desenvolver na carreira, na profissão, na empresa, tem que buscar sabedoria, cara. Inclusive, quando você abre lá Provérbios, ele fala: busque sabedoria acima do ouro e da prata. Entendeu? Tipo, Até pô, porque dinheiro não é o fim, né? aí você fala, pô, eu gastei 30 mil numa mentoria, Uhum. 50 mil. A gente conhece locais que cobram 400 mil. Mas porque o cara sabe que se ele injetar 400 mil ali, o investimento que vai ter para ele de conhecimento, de acesso, de De nova mentalidade, negócios. vai transformar isso em 10 vezes mais. Sem Então, sombra de dúvida. é isso que a gente tem que começar a trazer para o pessoal, que vale a pena investir em conhecimento, vale a pena você ouvir esse podcast até o final. Inclusive, se você chegou até aqui, já curte, né? Compartilha Compartilha, com o seu cara. amigo que tá precisando É, desse conhecimento e ative o sininho para e, receber novos e eu vídeos. quero te dar parabéns por você estar levantando essa causa por uma área tão nobre e Sim. tão importante na sociedade, cara. É, cara, é Então, fundamental. assim, que É você pense, fundamental. quero que você realmente pense nisso, cara, porque existem milhões de motoristas, milhões de profissionais hoje que não têm a direção. Não tem. E eu digo assim, não é legal a gente até entrar nesse assunto. Se você parar pra pensar, a sociedade colocou esse sinônimo, eu virei Uber, eu fracassei na vida. Não. E eu me senti assim lá em 2017, sabia? É. E é por isso que eu faço todo esse movimento, Rafa. E, e, Porque e, eu sei que tem essa pessoa sentindo a mesma coisa que eu senti. e eu sei um pouco assim, lógico, num contexto diferente, porque quando você vira um professor de educação física, Uhum, professor de educação física é a faculdade mais barata que tem, né? Tipo, cara, existem milhões de profissões melhores. E uhum. por muito tempo eu me senti assim, cara. Foi uma crença que eu trouxe, assim, de ser servo, de sempre estar servindo pessoas mais ricas, dando aula para pessoas melhores. Eu dependia daquela pessoa para poder ter meu sustento. Mas aí você vai vendo que quem serve, cara, é um dos maiores líderes que tem. Quando a gente lembra, né, e eu não quero espiritualizar e trazer tanto isso para cá, mas o nosso maior líder na minha crença foi Jesus, cara. E ele veio aqui para servir, cara. Ele veio, ele ensinou. Ele pegou 12 caras que era 12 caras aí, qualquer um, eu, você, 12 caras, tipo, que você não dá nada. Cara, vamos comigo. O cara andava com qualquer tipo de gente. E na época Não tinha existiam os preconceito. mais sábios, os mais ricos, mas, cara, eu não vou ensinar essa galera, eu vou ensinar quem precisa. Então, hoje, que você entra num contexto desse, cara, você tá aí porque realmente é importante. E é uma maneira de você também empreender. Com Porque quando certeza. você vira um motorista de Uber, de aplicativo, não quer dizer que você se tornou pior. Pelo contrário, você tem a oportunidade, eu acredito, né? Não tenho tanta experiência, mas Uhum. observando, é, de fazer a tua própria renda, cara.
Exato. de definir o teu destino, cara. Eu falo muito aqui nos meus conteúdos que o cara que hoje ele depende muito do aplicativo, ele acaba se tornando, entre aspas, o refém, porque ele faz a própria renda, porém quem que vai determinar a renda dele é a plataforma. É, Então, assim, existe dois modos. Esse cara que trabalha para sobreviver e tem o cara que utiliza como meio. não como Meio para fim. quê? Se conectar com o cliente, tirar esse cliente para ele, colocar na carteira dele, entende? E é isso que ele tem que fazer, ele tem que usar como meio. E aí ele tem que buscar relacionamento. Nesse mercado é relacionamento. Quanto mais você se relaciona e vai colocando ali a sua credibilidade, o seu nome, você vai construindo uma rede de contato que vai te dar a possibilidade de ter outras fontes de renda além só da plataforma. Com certeza. Entende? Isso para aquele cara que ele quer ser mais profissional e o principal que você comentou, servir. É. Se você não gosta de servir as pessoas, você não vai ter sucesso nessa área. Porque a base para tudo é servir. É bíblico, né? E você vê, né, Gu? Você falou uma coisa importante, cara. O aplicativo, ele é um acesso. Ele é um acesso. E o cara escolhe se ele vai ficar ali ou se ele vai aumentar a mentalidade dele, a inteligência, né, as habilidades dele e usar aquilo como Um um trampolim. trampolim, é uma estação, né? Exatamente. Então, assim, poxa, eu vou melhorar minha vestimenta, vou melhorar o meu carro, vou melhorar meu atendimento, pô, vou melhorar meu corte de cabelo, eu não vou trabalhar pô, mal vestido, o carro vai estar cheirosinho, eu vou melhorar minha comunicação, o cara vou dar um bom dia, uma balinha, Boa. pô, esses dias eu peguei um Uber, saindo lá da Trinca, Rio State, Hum, e, pô, peguei, como tava com pressa, eu peguei logo o Black. Falei que o Black lá em Alphaville chega troca mais mais rápido. rápido. Pô, peguei o Black, cara, o cara entrou, bom dia, boa noite, não sei o que, senhor Rafael, nananã, ar tá bom. Pô, tratamento, Padrão. eu sei que o Meu Black tem, seguidor, ele tá te ouvindo agora, eu com tenho certeza. certeza. Aí ele, olha, Chofer moral. hoje eu parei porque eu tava vindo, eu já quis fazer um Uber, mas eu não trabalho 100%, eu faço trabalho executivo Boa. particular. Legal, já Posso é pegar outra. teu contato? Pô, mas o cara me passou tanta confiança e ele me deu uma experiência tão boa, né? Falei, cara, eu vou pegar e já coloquei, eu não lembro o nome dele, não sei o quê, motorista, porque, pô, vou pro aeroporto, Já eu tem já tenho um alguém. cara. Por quê, Gu? Ele me passou confiança, entendeu? Pô, então esse cara, o Bernardo mora na Praia Grande. Às vezes eu preciso trazer ele pra cá e eu não consigo ir buscar. Pô, eu vou mandar ele. Porque ele me passou uma confiança tão grande que eu tô disposto a pagar o preço para ele buscar o meu item mais precioso, que é meu filho. Perfeito. Entendeu? Sim, Então, assim, é isso que hoje, para quem tá nessa transição, entender, isso não é fim, é um meio. exato. E aí, esse meio, ele é melhorado servindo. Quanto mais eu sirvo, mais eu cresço. Porque o que é liderar, Gustavo? Liderar é servir, cara. Cara, eu sirvo a minha equipe, eu sirvo os meus clientes, eu sirvo as pessoas que estão à minha volta. Quanto mais eu sirvo, mais eu ganho. E às vezes não é nem um servir interesseiro. Porque às vezes você serve realmente sem querer nada em troca, cara. E volta, irmão. Sempre volta, né? Qual é a diferença, às vezes, né? Existe o servir intencional e o servir interesseiro. Cara, eu só vou te ajudar porque eu sei que você vai me chamar pro podcast. Cara, eu nem sabia, cara. Eu sabia que você tinha um movimento, mas você falou do podcast. Eu falei, cara, vamos, cara, vai ser um prazer. Mas a nossa relação fez eu chegar aqui. Entendeu? Então, assim, para quem hoje, dependente da área, que eu acredito que outras pessoas vão. Sim, com Cara, certeza. sirva o melhor possível onde você Fala tá. pra essa câmera aqui, ó. Cara, sirva o melhor possível onde você tá, porque toda semente que você planta, cara, ela vai germinar. Com Entendeu? certeza. E com intencionalidade, né? Pra mim é a Intencionalidade. palavra principal. Uau, que bate-papo, hein? Você acha que quanto tempo que a gente já tá aqui já? Cara, não sei. Já deve estar o quê? Uma horinha? 1 hora e pouquinho. É. Mas eu tô deixando. Tá sendo bom porque eu acredito que vai ter a parte 2, né? A gente vai voltar. Não, vai ter, com Entendeu? certeza. Até porque sempre tem mais conhecimento pra É. agregar pra essas pessoas. Gu, assim, cara, a gente precisa entender que o resultado de fora, cara, ele só acontece quando você melhora o que tá dentro, cara. Independente do teu nível, tamanho ou onde você tá, quanto mais você busca tua autoevolução, tua autoliderança, melhor você cresce, cara.
Então, quando eu falo muito, vale a pena você mudar, se transformar, não é de um cara que, pô, papo de coach, papo motivacional, é um cara que tá vivendo isso na É pele, papo cara. de realidade, né, É cara? um papo de um cara que, pô, que destruiu uma família, sabe, que largou tudo pra poder viver do A jeito que vida a vida, doidada. um cara que já curtiu pra caramba, um cara que fez coisa errada pra caramba, e percebeu, cara, que isso não ia me levar pra lugar nenhum, pô. Entendeu? Então hoje eu busco viver numa disciplina maior, num modelo de princípios melhor, porque eu falo isso, né? Quando você cumpre valores, códigos, cara, Deus te honra, cara. Né? As coisas acontecem, né? Então, assim, poxa, hoje eu tenho um casamento melhor, super, cara, redonda. A Jessie é uma mulher maravilhosa, mas eu busco, né? Como eu tava conversando, ser um marido melhor. Ser melhor também. E É, ela também, com certeza, como mulher. sim, os meus filhos têm Esposa. um novo pai, né? Tem um novo exemplo de pai. Meu pai me vê com outros olhos, eu vejo a paternidade do meu pai diferente. Ao ponto eu sempre vou falar de Deus, que é a minha crença, de Deus ir me colocando responsabilidades maiores. Poxa, você fala, Rafa, você lidera alguns locais, Gu, cara, eu não pedi, cara. Eu não pedi pra estar ali. E você serve também. Cara, eu não pedi nenhum local daquele eu pedi, cara. Só Aconteceu. foi acontecendo. Cara, Rafa, vai. Rafa, quer. Rafa, abriu. E tem sido assim esses últimos 4 anos, sabe? Então, quando eu falo pra você, vale a pena você seguir um modelo. Não é sobre ser religioso, é sobre, cara, qual é o nosso. Todo mundo tem um manual. Por que, que o homem não ia ter? Cara, vale a pena você pegar, e eu deixo essa dica para quem tá aqui, para você hoje que tá passando por uma instabilidade, tá buscando essa coisa existencial. Cara, pega o livro de Provérbios, cara, começa a ler um capítulo por dia. Você vai começar a ver ali conceitos, códigos, dicas, de E conselho, se reconhecendo, né? e fala, cara, tem um capítulo lá que fala sobre a mulher que leva você para o adultério. Eu falo, caraca, pô, eu olhei, será que Deus sabe minha história, cara? Mas não, cara, tá escrito lá. E eu fico assim, pô, por que que eu não li isso com 21, com 22, com esse entendimento? Uhum. Então, cara, vale a pena você buscar um crescimento, vale a pena você buscar sabedoria, disciplina. Eu vou falar um relato aqui interessante que eu coloquei como meta esse ano, ler a Bíblia. E eu vou te falar, tá bem desafiador. É, ler um capítulo por dia, pelo menos. Sim, E tá bem desafiador. Não vou mentir. Já teve tempo que eu deixei de lado, aí voltei, pego e leio, forçando mesmo, sabe? Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço pra me ajudar. Eu vou entrar direto em Provérbios pra. Eu não cheguei ainda em Provérbios, mas eu eu vou, criei um vou pegar método pra para ler a ler. Bíblia. Eu vou te explicar e Como eu que você acho que vai faz? fazer. Eu comprei uma Bíblia na Amazon que chama Bíblia do Discípulo. Lá ela tem um roteiro de leitura. Uhum. Aí ela vai te seguir, um capítulo por dia. Vai demorar 4 anos para você ler ela inteira. Tá. Porque a Bíblia ela não se lê, ela se entende. Se entende. Por Boa. quê, Gustavo? Eu aprendi que a Bíblia ela é o único livro que é vivo. Se você pegar meu livro, você vai ler ele várias vezes, você sempre vai ter o mesmo entendimento. Mas se você ler Provérbios 4 vezes, eu já li ao total acho que umas 8 vezes. Toda vez você aprende algo novo. Toda vez ele fala diferente. Então, como é o método que eu criei? Primeiro eu faço a leitura, né, e eu escuto ao mesmo tempo, né? Leio e escuto num áudio. Uhum. E aí eu vou no YouTube e eu coloco, vai, Provérbios 1. Aí eu pego um resumo de 3, 4 minutos de alguém falando. Por quê, Gu? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E às vezes eu te falando, que nem você deve estar tendo insights que eu estou te falando, que você não teve da Bíblia. Quando alguém te fala, você entende mais. Então, mentor. Cara, 3 minutos. Aí eu criei um projetinho no ChatGPT, me explique esse capítulo, sabendo o que você conhece sobre mim. O que que eu preciso aprender? Porque o teu ChatGPT conhece o Gustavo. Uhum. Você coloca, cara, o que que eu preciso aprender desse provérbios? Aí ele vai te dar. Blu, 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 Muito blu. bem. Então, em 15, 20 minutos, você faz um aprendizado que vai te dar o dia todo de meditação. Aí outra coisa, para finalizar essa parte. Eu compartilho com no mínimo 3 pessoas o que eu aprendi.
para poder fixar e entender Fixar cada vez mais. E Perfeito. fazer mais sentido, porque às vezes também o que você lê vai fazer às vezes também sentido para a pessoa que você encontra no dia, Uhum. entendeu? Então assim, se você for fazer essa leitura, esse Farei. desafio começa em julho, assim, dia 1, Provérbios 1, dia 2, faz isso, cria esse ritual e se você, eu te desafio, em 31 dias se você ler, se você não vai ter um novo entendimento das coisas. Para Boa. qualquer um que fazer essa leitura. Volto a repetir, não é sobre religião, não é sobre placa de igreja, não é sobre nada, cara, é sobre sabedoria. Então, já deixando o compromisso público aqui, hein? A partir do dia 1º de julho, vou ler um por dia para Vai ter te esse ajudar. entendimento durante esses 30 dias aí. Rafa, obrigado, viu, pelo bate-papo, de Que verdade, isso, foi irmão. sensacional. Eu vou aproveitar aqui esse gancho, já mostrar, estamos em clima de Copa, né? Essa é a nova aquisição. Aquisição não, né? Eu ganhei um presente da Laurinha, ela me deu essa camiseta da seleção e eu coloquei o nome da nossa marca, Exec Driver aí, para entrar no clima da nossa seleção. Já aproveitando, o que você acha que vai ser o jogo de hoje, hein? Cara, eu acho que vai ser um jogo bom. Eu chutei ontem 5-0. É, eu acho que o Brasil vai É, golear também, porque a gente é muito fraco, porém a questão, eu acho que os impactos do primeiro jogo, né, Rafa? Você é São Paulino, né? sou Gosta de tricolor. futebol, aqui somos apaixonados por futebol. E o que você acha que vai ser o time de hoje? Eu acredito que ele vai mudar. Também Ele é um acho. cara que tem. Ele é um grande técnico, um grande mentor. Ele sabe que ele precisa Nossa, mudar. ele é um grande líder. É, Ancelotti é ele tem até incrível. um livro, tá? Eu quero pegar esse comprar Sério, esse. não Ele tem um conheço. livro de liderança. Depois eu vi um vídeo falando e eu não acabei nem pesquisando, mas eu até Legal. lembrei você falando. Então eu acredito que ele vai mudar, mas ele vai motivar o time. Hoje a gente já começa, e a gente tem que acreditar, cara. Eu sou muito a favor de a gente ser patriota, né? Total, A nesse gente momento é. valorizar, pô, tá ruim, não tá melhor, mas cara, é Brasil. A gente precisa valorizar o que a gente tem, não só na seleção, mas na vida, cara. É, isso mostra pra gente, às vezes, que a gente não valoriza as coisinhas que a gente já tem, cara. É o que a gente tem, Desde o cara. mais simples. Cara, a gente vai torcer, a gente vai dar o máximo. E se não E der, incentivar, né? não deu. Então esse é o recado que eu deixo também, cara. Valoriza o que você tem, cara. Porque é isso que você tem hoje pra te mudar de lugar, entendeu? Uhum, perfeito, então. Bom, Rafa, deixa suas redes sociais aí pro pessoal que não te conhece e para conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Bora. Hoje eu trabalho muito no Instagram, né? Uhum, Rafa Zawitoski, né? É um nome complicado, Zawitoski. Então, para quem quiser me achar, ouvir um pouco mais desse conteúdo, tô sempre compartilhando ou nos meus stories ou alguns vídeos. Eu tenho uma empresa que chama Z360 Academy, que é uma academia de líderes e de empresários, né? Que estão buscando se desenvolver e crescer. Então, também tem um conteúdo lá. Cara, então aí, mandar show mensagem, de quiser bola. compartilhar, eu sou muito acessível, Boa, eu gosto disso, eu sou um treinador, né? Eu sou profissional de educação física, então eu não nego a minha essência de professor. muito bem. Então, cara, eu tô aqui para servir, cara. Eu vou deixar todas as informações na descrição desse vídeo, tá bom? Queria agradecer mais uma vez, Rafa, em primeiro lugar. Obrigado pelo seu tempo de coração Eu que mesmo. Aprendi agradeço, muito mano. aqui com Que você. bom. Espero ter ajudado mesmo. Continuo sempre disponível aí para poder agregar cada vez mais nos seus projetos, também servindo lá com o pessoal. Para mim é uma honra de verdade. Aprendo todas as vezes que eu estive, aprendi algo e sigo aprendendo. E para mim é uma honra de verdade. Boa. E para você, agradeço mais uma vez o seu tempo. Vou deixar uma palavra-chave. Se você chegou até esse momento desse vídeo, comenta aqui embaixo. Que palavra? Me ajuda aí, uma palavra legal. Ah, co- Autoconhe- Autoconhecimento? coloca autogoverno. Autogoverno. Comente aí, autogoverno, se você chegou até o momento desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal Exec Driver. Deixe seu like e ative o sininho para receber novos vídeos. Esse foi mais um episódio que, para mim, novamente, quando fala sobre pessoas, sobre hábitos, sobre princípios, para mim é enriquecedor. E agradeço mais uma vez. Não esqueça, até o próximo episódio. Vamos em frente.